Quando eu entendo esse contexto, existem dois movimentos. Existe o movimento de estar tendo uma dificuldade de aceitação de ambas as partes. E existe um movimento de poder ser o quê? Um relacionamento abusivo familiar, tá? Uhum. Então são duas coisas diferentes. Por isso que eu falo, cada caso é um caso, cada ser é único. Tá, Bruna, vamos lá. Você traz para mim fome de entendimento familiar. Como é que é isso? Deixa eu tentar, porque enquanto eu estava te chamando, eu comecei a falar para eles aqui que o entendimento familiar, a família é um relacionamento, né? É um relacionamento familiar. Então vamos entender melhor como é que é isso. Que fome é essa de entendimento familiar? Eu acho um bom tema para a gente falar, bem legal, bem profundo. E cada caso é um Sim, caso, claro, mas vamos lá. sim. No meu caso aqui, são questões com a minha mãe mesmo. Tá. Algo que vem pegando no meu coração, eu acho que também no dela, porque acho que da mesma maneira que eu sofro, ela também sofre. Uhum. E essa dificuldade de relacionamento mesmo de mãe e filha. Em paralelo com um pai bastante omisso nessa questão, então ele É. sai fora de tudo e, de certa forma, eu sinto que eu tô dentro de uma família totalmente diferente da minha própria personalidade. Então, para que eu possa me sentir amada e entendida, eu preciso ser algo que eu não sou. Hum. Então, isso durante muito tempo ficou muito confuso na minha cabeça, porque da mesma forma que eu Vamos tentar? sentia, sim, da mesma forma que eu sentia uma angústia absurda dos meus anseios, dos meus sonhos, das minhas vontades, de tudo que eu gostava, de todas as minhas inclinações, eu precisava apagar tudo isso da minha vida para poder ser amada, respeitada e entendida dentro das necessidades da minha família. Hum. E nesses últimos 4 anos, onde eu fui morar sozinha e consegui me entender, me descobrir, ter a minha ascensão profissional e tudo mais, eu comecei a entender o quanto eu sofria com essa angústia de tentar ser o que eu não sou para agradar a minha família. E ao mesmo tempo, o quanto eles me julgam, me maltratam e me fazem muito mal no momento em que eu não sou o que eles esperam de mim, Hum. né? E então eu fiquei nesses últimos anos nessa corda bamba, tentando ser eu, tentando trazer toda a minha felicidade, todas as, as coisas que eu gosto de fazer, todas as minhas qualidades e conseguindo entender e enxergar elas de uma forma muito oposta a tudo aquilo que a minha família me traz. Então, assim, tudo que eu sou de linda, de maravilhosa, de talentosa e tudo mais, é algo que dentro da minha família é negado, é ruim, não é legal. Hum. Então, eu tô tentando agora, nesse caso, que eu tive que sair da casa da minha casa e voltar a morar, teoricamente, com os meus pais, que vêm pra cá todos os finais de semana e tudo mais, Hum. tentando entender e alinhar e reajustar esse relacionamento de uma forma mais madura, entendendo o que eu sou e não tentando ficar triste, magoada e angustiada quando eu recebo essa negação deles. E ao mesmo tempo tudo isso fica muito difícil. Então eu Hum. preciso entender como eu consigo me relacionar com a minha família de uma forma onde eu me respeite, né? Para poder respeitar eles. Eu acho que é dessa Tá, forma. tá. Então deixa eu só ver se eu entendi aqui, Bruna. Você coloca fome de entendimento familiar, pelo que eu percebi aqui, e o tema é sensacional, a gente pode discorrer bastante coisa aqui, olhando por um aspecto bem energético e espiritual, tá? Não só comportamental, só de criação, não, não só isso. Uhum. É,
Mas, só para eu entender, você já tem um entendimento legal, né? Então, não é que você não tem um entendimento, eu não entendo nada, porque que a coisa acontece. Não, você já tem um entendimento legal, você já buscou bastante disso, então você. Só que você entendeu, foi seguir o seu caminho, viver a sua vida para facilitar esse processo de você poder ser quem você é, viver a sua personalidade, como você trouxe aqui, e permitir que eles também possam viver a deles, sem que eles fiquem te negando o tempo inteiro, e nem você fique os negando, condenando, julgando, enfim, para que vocês tivessem um equilíbrio melhor dentro dessa história. E aí você fez isso, e aí num momento atual, por conta de uma circunstância da própria vida, de alguma maneira a vida uniu vocês de um pouquinho, né? Então, por que a vida está me trazendo isso? Né? Por que eu Exato. estou tendo que viver isso? E aí isso é espiritual, é onde eu falo que não é só comportamental, porque a gente entra dentro de uma área da psicologia, que é legal, que é importante, mas eu entendo que tenha mais coisas aí por que a vida, de certa maneira, nos faz isso de novo, nos conecta. Nunca vai ter a desconexão, enfim, mas por que de alguma maneira existe esse desejo interno de nós para que a gente viva essa realidade, né? E aí o que a vida está querendo da gente? Então, eu acho que vai mais para esse lugar, para esse caminho. Mas eu queria dizer que isso acontece com você e com muitas pessoas. E onde acontece com as pessoas? E é legal a gente trazer esse olhar. Acontece porque existe amor, né? Porque o amor conecta. Então, se não existisse internamente esse desejo de estabelecer esse vínculo mais gostoso, mais possível, não teria. A vida não teria de novo, depois de já ter equilibrado, enfim, colocado cada peça no seu lugar, não teria trazido essa conexão. Então, de certa maneira, existe um desejo interno, profundo, energético, que quer estabelecer um vínculo amoroso aí. Existe enfim, alguma coisa que conecta, que une de novo. Porque quantas outras pessoas estão extremamente no momento da pandemia separado das pessoas que já se dão tão bem. E que sentem, ai, queria tanto a minha mãe perto de mim. Entende que, assim, tecnicamente, se a gente olhar pelo o que mais está acontecendo, as pessoas estão se separando dos seus amores, né, das suas famílias. E você está se unindo. Então, tem alguma coisa que está fazendo para todos os lados. Aqueles que se amam e são muito grudados se separarem um pouco, compreenderem como é viver esse momento e o seu. Tá, então a vida está fazendo o que precisa ser feito. E aí a gente precisa aprender a fazer essa leitura energética do que é que a vida quer da gente. E então, pensando nesse princípio, entrando agora nesse aspecto, entendendo o que é que a vida quer da gente, aí é que a gente entra nesse seu contexto. Você fala que você é muito diferente, que um pai é omisso e que um processo com a mãe é difícil, porque a mãe deve ter algumas expectativas que não correspondem ao que você ao que você sente que você é, como é a sua personalidade, que é como você até colocou aqui. Você falou, família diferente da minha própria personalidade. Eu estou usando as palavras que você mesma trouxe, tá? Então, deixa eu entender um pouquinho o que é essa diferença, para perceber. Por que eu estou falando isso? Só para contextualizar para o pessoal que está aqui também, para eles também irem se percebendo, tá? Quando eu entendo esse contexto, existem dois movimentos. Existe o movimento de estar tendo uma dificuldade de aceitação de ambas as partes. E existe um movimento de poder ser o quê? Um relacionamento abusivo familiar. Tá? Então são duas coisas diferentes. Por isso que eu falo, cada caso é um caso, cada ser é único. Quando a gente trabalha pela via do energético, que é o mais fácil, a gente não faz essa elaboração toda. Então, se você vier para um tratamento com o humanoterapeuta, dentro da linha da tratamento, metodologia humanoterapeuta, a gente vai trabalhar nas bases energéticas. Né? Onde está o abuso, quem é que está sugando quem. Só que a gente não vai falar sobre essas coisas que a gente vai falar aqui. Não é isso o humanoterapeuta. Aí a gente vai para onde? Para a linha da psicanálise e espiritualidade, que é elaboração, que é conversa, que é encontrar. Quando a gente trabalha pela via energética, a gente vai nas bases energéticas e espirituais, que assim, é mais difícil de entender, mas é mais fácil de tratar.
É muito mais rápido o tratamento. Só que você não precisa entender. Por quê? Lixo não precisa entender, lixo precisa limpar. Que Ninguém quer bom. entender. Vou pegar o saco de lixo lá e vou dar a entender o saco de lixo. Não tem essa função. Então muita gente fala, nossa, mas eu fui fazer um tratamento, uma terapeuta, eu não entendi muito bem, mas eu melhorei. Isso é que importa, né? Ah, mas eu queria compreender melhor. Ok, então entra no processo ou de aprender a se perceber, que é ser terapeuta da própria vida, com o próprio curso de uma terapeuta, ou você vai entrar no processo de análise, de psicanálise e espiritualidade, porque a psicanálise e a espiritualidade, ela traz esse contexto de você entender esse caminho que eu trouxe antes. Por que a vida está me unindo de novo? O que espiritualmente o universo quer de mim? Né? Que uma psicanálise convencional não vai trabalhar. E dentro desse contexto todo, por isso que eu falei, cada caso é um caso. Então, pode ser um abuso, um relacionamento abusivo familiar, porque isso não acontece só dentro de relacionamento afetivo íntimo, como pode ser um processo de não aceitação, de que cada um é como é, e aí vamos ter que ver como é que a gente consegue elaborar para lidar com isso. Então, eu queria que você me trouxesse um pouquinho melhor o que é essa dificuldade com a sua mãe primeiro, que eu acho que foi o que você trouxe primeiro, e é o que deve doer mais, ou aparentemente é o que doa mais, porque foi o que você trouxe primeiro. Sim. Explica uma situação que é muito complicada. Bastante abuso, desde a adolescência, das questões mais pequenas e mais ridículas até as mais absurdas mesmo. Desde você tá linda, maravilhosa para sair, encontrar os seus amigos, passa pela sala e ouve que você tá ridícula e você ficou horas se arrumando. A mais babaca de todas. E até as mais complicadas de crescer a vida inteira ouvindo que eu não vou ser nada, que eu sou uma morta de fome, que nenhum cara nunca vai me aguentar. E tudo isso, como eu já venho estudando e como eu já venho entendendo, vai ficando pelo simples fato da gente precisar querer ter essa aprovação primeira, né? Da mãe morde tudo. Então, o que dá para sentir realmente é isso. É algo, assim, bastante amargo, bastante competitivo, sempre me querendo do lado, mas sendo exatamente da forma que ela quer que seja. Isso, assim, não só comigo, isso vai com meu pai e com meu irmão também, num sentido de, assim, entender hoje que eles não tinham escolha de um tênis, assim, sabe? Que até o próprio tênis, a escolha tinha que ser dela, né? Então, essa manipulação e essa forma mesmo onde as coisas funcionam em torno do que ela quer e como ela decide. E isso, dentro da personalidade do meu pai e do meu irmão, sempre foi muito tranquila. Não tão com meu irmão, hoje sim, mas de certa forma meu irmão teve problema com drogas, precisou ser tratado, e hoje ele vive à base de medicamento controlado. Então, ele está controlado, né? E já num sentido meu, eu sempre fui essa pessoa que bateu de frente. E eu acredito que já vem mesmo por essa linha de ancestralidade, pegando as histórias todas que eu já peguei de vós e de bisas. É incrível o quanto parece que eu tô vivendo a vida delas, assim. Eu tô realizando o sonho delas, né? E talvez venha com algo muito enraizado dentro da minha mãe, ou talvez comigo, ou talvez com todo esse contexto. E aí fica nessas. Então, assim, realmente é incrível o quanto a fisionomia dela muda quando eu conto as minhas alegrias, quando eu sinto essa necessidade, porque eu oscilo bastante entre querer ela muito distante de mim e ao mesmo tempo sentir essa necessidade de estar com ela e de contar as coisas. Só que não existe
um momento na vida que eu ouvi algo como: parabéns, filha, que lindo isso. Não existe elogio, só existe crítica. É uma esfera de negatividade, não só comigo, mas de nada presta, ninguém é bom. Sempre eu tenho que desconfiar de tudo, não confiar em ninguém, e isso vem de um processo que é sufocante, porque eu carrego isso. Então, para confiar nas pessoas, para me relacionar, para ter amigos, é sempre tudo muito complicado. As portas da minha casa sempre foram fechadas, eu nunca pude trazer meus amigos para dentro de casa, eles sempre tinham que ficar do lado de fora. Então isso aqui agora, nesse momento, é muito ruim, porque eu tô fazendo um círculo social novo, e nos finais de semana que eles estão aqui, é como se eu não pudesse me relacionar, como se essas pessoas não pudessem vir aqui. Então, de uma certa forma, essa alegria e essa ansiedade de estar tentando entender e ver com esses novos olhos, com um olho mais maduro, com uma necessidade de tentar, de alguma forma, resolver e relevar as coisas que já foram sofridas e tudo mais, ao mesmo tempo nos momentos que ela tá aqui, que eles estão aqui, me zoa inteira, assim. Então, tipo, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo sair, eu não consigo ir ao banheiro, sabe? Assim, tipo, mil coisas acontecem. Tipo, ela foi embora, eu consegui ir no banheiro, sabe? Respirar. Sei. Ficar Então, tudo tão controlado, você tem que se controlar tudo, que nem o seu intestino funciona direito. Exato, né? exato. Para você ver como é, de certa maneira, tóxico Exato. e abusivo mesmo. Mas Total, eu queria te fazer muito. uma pergunta. Ai, tudo que você faz não serve, não presta, não, né? Nada é bom. Não existe um elogio nunca. O De nada, discurso meio absolutamente. que você trouxe. Mas independente do elogio, antes você trouxe uma questão. Nada que eu faço presta, serve, é ruim, nada é bom, independente do elogio, tá? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta bem sincera. De 0 a 10, quanto você concorda com ela em relação a nada do que você faz presta, funciona, é bom, é valoroso, gera o valor, gera dinheiro, gera cuidar da sua própria vida. Não estou fazendo, não tem um julgamento. O quanto internamente, Bruna, tem coisas que você queria fazer diferente, mas que no fundo você concorda com ela. De 0 a 10, sendo, cara, 10 eu concordo mega com ela, e 0 eu não concordo nada. Só para eu entender, porque às vezes a gente concorda. Eu tô falando até por o que eu vivi, entendeu? Eu fazia muita coisa porque eu queria ser do contra, eu queria ser a rebelde. Porque ou a gente quer ser igual, ou a gente quer ser completamente diferente, quando tem conflito. Então, eu queria ser a rebelde. E aí, eu sei que no fundo, ela tinha razão em algumas coisas, sabe? Então, se o meu número hoje eu tivesse falado lá atrás, eu não ia dar 0. Tinha algumas coisas que eu sabia que ela estava certa, só que eu não sabia fazer diferente. Então, eu só sabia ser a anarquista. Aqui quebra, mas e aqui constrói? Eu não sabia. Então, para a Bruna, de 0 a 10, quanto a Bruna concorda em algumas coisas que ela tenha razão? Que você hoje, agora, né, depois de muitos processos, acho que uns 2. Porque legal. eu já cheguei, assim, num ponto onde eu acreditava realmente piamente em todas as questões que ela me colocava. Então, eu virei mesmo o lixo, enfim, eu fui até onde ela me colocou. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, calma aí, né? Já estamos melhor, era isso que eu queria saber, para entender onde é que você está nesse movimento. Tá, legal. Então, os 2, então, já estamos bem. Então, tá faltando só um. E aí, então a gente precisa olhar, porque se você falasse que era 6, 7, 8, eu ia por um caminho. Como você fala que é 2, eu vou por outro, tá? Então, é assim, ó.
Você consegue entender ou perceber que dentro de uma característica do que você falou, tá? Eu só estou trazendo aquilo, eu não estou validando com ela isso, e nem com você no decorrer Sim. de um processo. Mas assim, que para algumas pessoas é bom ter uma mãe ou um pai ou um marido ou um filho assim, que ela manda em tudo, eu não preciso fazer grandes coisas, porque ela é aqui, fala, eu tenho que resolver tudo. Porque aí você manda a bola para ela, que ela manda pro gol. Entende? Ela é atacante. Ela gosta de ser atacante. Em contrapartida, para mim é muito confortável que ela seja atacante, porque se não sair o gol, o problema é dela. Mas ela é vaidosa e aí depois ela não percebe que com esta manipulação, para que ela possa fazer todos os gols, ela fica sobrecarregada. Fica num peso desgramado em cima dela, porque, claro, qualquer pessoa que tenha que fazer todos os gols, pô, ninguém me ajuda, então tem um peso em cima dela. Mas não necessariamente ela consiga olhar para isso. Então, ela que pôs o peso, então o problema é dela, ela que lide com isso, né? Ela não está aqui procurando o tratamento, então é uma questão dela, ela que vai. O problema dela no sentido de que ela que vai ter que lidar com esse peso e possivelmente esteja pesado. Mas existe uma vaidade de gostar disso. Em contrapartida, existem algumas pessoas que vão baixando, 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 tanto que seriam o manipulador e o manipulado. Então, o manipulado vai ficando tão confortável para ele que ele vai baixando, 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 o outro que manda pro gol e eu não tenho o que fazer nada, ele só faz. Então, assim, ó, eu não estou falando de você, eu estou tentando olhar para o seu irmão, enfim, o que acontece? Quando a gente vai deixando, 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 isso chega uma hora que, das duas, uma. Ou eu vou ficar o que vai tomar um remédio ou o que vai usar droga, porque eu preciso fugir de alguma maneira, porque ninguém quer ser o manipulado a vida inteira. Um pouco de alguém que resolva uns probleminha pra gente, até que é bom. Eu tô cansadão, universo, pelo amor de Deus, me ajuda, me traz alguém aqui para me ajudar. Isso é por um lado bom, mas isso tolhe a minha essência, o meu espírito. E o meu espírito quer se manifestar. Tá, Exato. então esse é um lado, que pode ser o lado da dependência, da droga, mas existe um lado de eu me bancar naquilo que eu tô fazendo e falando, né? Que aí é o lado que às vezes eu prefiro fugir com a bebida e com a droga, e aí com o remédio, né? Me controlo para não criar muito conflito, porque eu quero fugir do conflito, porque conflito cansa, e brigar com o outro vai me desgastar de tal ponto que eu prefiro não discutir. E aí eu faço, ou eu vou brigar pelo meu espaço, né? E aí é o que eu quero, é onde eu quero chegar, que eu acredito que tenha sido a sua opção, brigar pelo Sim. seu espaço, né? Então pode ser que dentro do... E aí tem características e tem processos que a gente traz, que porque cada um é de um jeito, né? Por quê? Porque você mesmo falou, eu já percebi, então eu percebo que você já foi buscar processos de ancestralidade, avós, bisavós, então você já teve um entendimento aí que é legal. Então, enquanto tem pessoas na sua estrutura familiar, né, outras consciências, que estão precisando desse, não para de me manipular. Mas o para de me manipular implica em tomar as rédeas da minha própria vida. Uhum. Né? Então, alguns não conseguiram, até por conta do contexto histórico, da época, eram outras realidades, era diferente. E aí vem a Bruna, num momento em que isso é mais possível, né? E aí tá todo mundo na expectativa. Só que isso implica em o quanto a Bruna tá pronta, primeiro para se bancar mesmo financeiramente e tudo, e o quanto a Bruna tá pronta para... Como é que eu vou falar isso sem causar uma dor maior? Não tem como. Para Manda ver. destruir esta manipulação. Destruir esta manipulação significa
Não ser a manipuladora. É destruir a manipulação. Então eu não posso inverter o papel. Porque quando eu sou vítima, eu sou manipuladora. Sim. Todo vítima tá manipulando de alguma maneira. Então, destruir a manipulação é também não ser a vítima. Né? Então eu tenho que dar certo na vida, porque eu não sou vítima. Entende? Então, aí eu destruí a manipulação. E além de destruir, como é que eu vou falar? E também, assim, tem muita gente que fala do relacionamento abusivo. Então, eu não tô falando que é o seu caso, tá? Porque a gente tá falando para bastante gente aqui que precisa perceber se ele não é o próprio abusador. Sim. Tá? Então, sempre quem é o vítima, quando se põe no estado de vítima, muitas vezes ele é o abusador, ele é o manipulador. Não estou dizendo que é o seu caso, só para as pessoas irem percebendo. Pode ser ou não, você é quem vai identificar aí dentro de você, ok? Se você não está se fazendo de vítima, que pode ser ou não, e aí você vai caminhar, ó, será que não sou eu que estou sendo? Né? Enfim, para a gente não aumentar isso, porque esse tema é polêmico. Mas vamos lá, isso aí tem que ser tratado cada caso, porque cada situação é única. Eu não estou dizendo que não dói, tá? Eu só estou dizendo que existem, quando a gente vai percebendo, a pessoa vai se perceber, caramba! Então eu estou permitindo, Já quando eu percebi. vejo que eu sou vítima, e aí a minha mãe faz tudo, e aí é bom também que ela faça tudo, quem é o abusador, né? Se eu também não faço nada, largo tudo para minha mãe fazer. Aí é fácil eu usar droga, beber e falar que a culpa é da minha mãe. Uma das coisas que eu percebi dentro assim das dinâmicas que eu comecei a entender foi muitas dinâmicas eu replicava em outras pessoas as mesmas coisas que eu não gostava que ela fazia comigo. Então, vários relacionamentos onde eu me vi fazendo exatamente o que ela fazia comigo com outras pessoas. E aí também foi momentos onde eu comecei a entender essa questão do me colocar em vítima, fazia com que virasse esse cheque num sentido de eu acabar usando as mesmas coisas que ela fazia comigo em outras. E aí também comecei a falar, meu Deus, eu tô ficando louca, né? Tipo, como que eu posso odiar algo que eu porque no fundo e fazer com outras existe pessoas? o amor, entende? Existe o amor, entende? Então, apesar de tudo, é o amor que você tem para a mãe e é o modelo que você tem. Então, assim, foi exatamente então, isso que eu imaginei. Se ela é desse jeito e eu amo essa mulher do jeito que amo, porque é minha mãe, né? Se reproduz tem algo que às é vezes. positivo aí, não tem como não ser. Então, eu também quero ser amada, acabo reproduzindo o meu objeto de amor. Né? Exato. É muito natural. Então, por isso que a gente tem que estar sempre presente para essas coisas. Mas aí o que eu queria trazer agora é assim, é destruir a manipulação. Manipulação nunca dá bom. Nunca. Porque alguém sofre, o manipulador ou o manipulado. Vai ter sempre o algoz e a vítima. Né? Nisso. E o manipulador, ele também sofre, porque fica pesado para ele. E aí é que eu quero te dizer uma coisa. O quanto você... Agora que a porca vai torcer o rabo. Porque destruir a manipulação, o entendimento, ele entende, mas não entende muito bem. Agora vai entender. E agora que vai doer. O quanto você está pronta... Não vou falar isso ainda. Pera. É porque eu tenho que... Não pode gerar tanta dor assim. Tem que aliviar, né? Embora vai doer, mas tem que doer ao ponto da gente conseguir saber lidar. Você entende que a sua mãe sofre? Muito. Que tem dor ali dentro dela e que ela tem que manter tudo num equilíbrio e num controle louco da cabeça dela, que não é só da cabeça dela, porque vem da ancestralidade e tem processo espiritual. Fato. Se é ancestral ou se é o que ela já trouxe, fato. Porque como ela faz, você falou, muda a feição dela. Então, daí eu já tiro de cara. Tem processo espiritual e tem e criatura, que a gente não vai desenvolver o que é criatura aqui agora. Que não necessariamente é espiritual, mas entende? É energético. Não é obsessivo, mas é criaturada. Em vez de ficar obsediada, ela fica criaturada. Mas enfim.
Então existe dor. Então a sua mãe, ela tem um processo, a sua mãe e todas as pessoas que vivem esse processo. Existe uma dor de perder o controle. Perder o controle é basicamente perder a vida. E aí é o bicho. E aí, o bicho mesmo, da gente poder morrer quando possivelmente possa perder esse controle, né? E quando existe a dor, existe na sua mãe e nas pessoas que assim são, uma dificuldade de dar para si mesma uma chance. Uhum. Uma chance para felicidade. Então, se você for feliz do seu jeito, você reforça nela, ou na ancestralidade, quando, né, tô falando para muita gente aqui, a incompetência. Porque eu achei que esse era o único jeito, vivi dura, não dei uma chance para minha própria vida de feliz, disse que não tinha outro jeito, vem minha filha, esfrega na minha cara que é possível de outro jeito. Então, eu só reforço em mim a minha incompetência, a minha... O que eu fiz com a minha vida? Joguei essa vida fora. Então, é onde eu tô querendo dizer. Gera uma dor. Você ser Uhum. feliz e conseguir bancar, esfregar na cara dela que é possível ser feliz da sua maneira, reforça uma dor nela. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que existe uma dor, um medo de perder o controle e aí poder estar, quando vai em bases mais profundas, é perder a própria vida. Ah, mas tem espiritual, tem um monte de coisa aí ancestral, tá? E agora eu vou fazer a pergunta. Você está disposta a fazer a sua mãe sofrer? A tecnicamente destruir a própria mãe? Desconstruir nela e vai gerar mais dor? Não vai gerar mais dor. A dor já existe. Uhum. Só que vai mostrar, manifestar, desequilibrar, enlouquecer, surtar a própria mãe, a ponto dela não dar conta de lidar com isso. É difícil, né? Aí é que tá, entende? Uhum. Porque tem amor de todos os lados. Tem do lado dela também. Óbvio que tem. Ela só que Uhum. fazer isso vai desconstruir a si mesma. E a gente não vive sem o nosso amor próprio. Então, É. se ela permitir você a felicidade, ela não permite a si mesma. Entende o que eu quero? Entendeu onde está o processo? Só que Uhum. entende que é importante, porque se falar assim, ela está vivendo isso, e ela está felizona, ok. Mas, de acordo com o que você me falou e da sensibilidade que eu... Ela não tá felizona. Uhum. Não tá. Ela só está no controle, na cabine de comando. Isso não significa ser feliz. Exato. Significa estar no controle, né? Não Significa sei um orgulho e uma como que eu vaidade. converso com ela sobre isso. Então, você não conversa. Em nenhum momento ela vai baixar essa guarda, porque isso vai gerar uma dor mais profunda do que a que ela tem. Porque vai É. acabar com o controle dela. Como É. é que você vai acabar com o controle dela? Sendo feliz. À sua maneira. Só que vai doer. Esteja pronta para entender que vai acabar com ela. Uhum. Só que se você pensar, se as pessoas pensarem isso, mas Andressa, como é que é isso que eu vou fazer? Se a gente pensar só nesta vida, a gente está sendo cruel, Uhum. né? Ai, todo mundo tem que fazer pela mãe, tem que aceitar tudo, tem que aceitar até que a mãe é um relacionamento abusivo, tem que aceitar. E aí é um caminho de Não pensamento. consigo. Eu sei que não. Porque eu só estou falando isso porque você está aqui falando comigo. Se fosse para outra pessoa, eu ia de acordo com o que é possível dentro da caixinha dela, dentro do nível de consciência que cada um tem. Uhum. Né? Então, eu não estou dizendo que não é para a gente honrar pai e mãe, respeitar. Não é Exato. isso que eu estou dizendo. É. Quando eu penso por um âmbito de evolução espiritual do próprio sistema familiar, do todo, eu Uhum. entendo o quanto isso é necessário para a cura do sistema. Mas isso é espiritual, isso é evolução, isso é
despertar. Então, o que a gente fez aqui, eu acho que isso você não tinha pensado, é despertar em relação ao vou destruir minha mãe, e é por isso que a gente fica nesse rabo de gato. Então, o amor, ele vem para vocês estarem juntos e por dois motivos. Precisa ver se, tanto para você amá-la, para você entender que existe essa dor, e para você amar tanto para destruir essa manipulação nesse sistema. E aí é que a porca torce o rabo. Eu tô no nível de permanecer tudo do jeito que tá, no nível dentro só desta vida, é só o que importa, é o que algumas religiões trazem, ou eu estou num nível de fazer a mudança que o mundo precisa, ser o que o mundo precisa que eu seja, ser o que esse sistema precisa evoluir. Então, despertar é entender que viver a minha realidade pode destruir a minha... Não vai destruir, entende? Mas pode fazer sofrer. Mas não é que vai destruir. Destruir não vai, só vai libertá-la para uma nova vida. Mas possivelmente não, você, nesta vida, não verá isso. É isso que Mas eu quero dizer. é uma relação bem complicada, porque esse sentimento todo existe dentro de mim, acho que você já percebeu. Mas em compensação, lidar com essa culpa, né? De você virar e falar assim, cara, ou sou eu, ou é a minha felicidade, né? Ou é esse sistema nessa merda, nesse rebosteio todo, sabe? Então, mas E quando aí... a gente liberta o sistema, também é a felicidade do sistema. Exato. Mas eu preciso estar pronta para lidar com isso. Isso a gente acabou de despertar, acordar para esse processo. Agora, o expandir, por isso que eu falo, o despertar é gostoso. O expandir é difícil, porque é o novo, é o inverso, é o ao contrário, é o além, é o transcender a própria manipulação dentro do processo do sistema. Manipulação, nesse caso que você está me trazendo. Tá? Isso eu não estou dizendo que não tenha dor, não estou dizendo que ela já não sinta essa dor, por isso que eu falei, se ela estivesse super feliz, cara, não tem nada para destruir. Agora, se tem esse processo de dor e infelicidade, esta dor e esta infelicidade precisam se transformar em alegria, em fluido, em paz. Então, aí é que tá. Então, ela precisa ser a manipulação destruída. Só que se ela se apegou nessa manipulação e ainda tenha processos espirituais, isso vai doer na hora de mexer. E pode ser que ela não queira trabalhar isso. Nunca quis. De nenhum meio. Não aceita nada. Nada, nada, nada. Aí é que tá. De qualquer maneira, existe o amor de você para ela. Como você vai manifestar esse amor? Simplesmente é o que é. Eu vou seguir minha vida e não vou deixar e permitir este abuso. Não ou vou. eu vou ser aquela que vai brigar pela expansão desse sistema. Vou quebrar tudo. Não importa quem, o que precisa ser quebrado. Né? E aí ser o exemplo da felicidade, porque é onde ela e o sistema inteiro vão até buscar mesmo força. para eu não me enganar, não me autossabotar nessa ideia, né? E esse sistema vai buscar força nessa felicidade. Que eu vou Sim. provar para eles, por A mais B, que dá para ser feliz sendo mais fluido. Vai ser fácil? Nem tá sendo, né, na verdade, porque acho que Não isso é. já tá rolando. A Não pandemia é que acabou me dando essa voadora no peito de ter que dar voltar um pouquinho umas casinhas, outra, né? sabe? Acabei de Tipo, dar outra volta voadora 3 casas agora. Aí, tipo, eu consegui enxergar direito as coisas, mas acho que tá me amadurecendo melhor nesse propósito mesmo, num sentido de continuar firme, assim. O que eu quis dizer é que quando você vai destruir, você não precisa brigar com ela. Exato. Não é destruí-la, não é isso. É buscar a sua felicidade e vai desconstruir, porque ela vai ficar brava, ela vai gritar, ela vai xingar. Por quê? Porque ela quer retornar tudo a um estado que ela conhece. É um estado padrão. Isso vai mudar o padrão todo, vai destruir tudo. Então vai fazer ela sofrer. Porque assim, ou você faz ela sofrer, ou ela faz você sofrer. Ponto. Exato. Porque uma tá num padrão e outra tá na outra. Então, o que eu quero dizer é que você vai destruir ela, discutir, brigar. Não é isso. Sim, pelo exemplo de. E aí, viva a sua felicidade por você. Não por ela. Não por ela.
Porque no fundo, se você viver por você, você será feliz. Se você for feliz, vai ser por ela. Vai ser pelo seu irmão, vai ser pelo seu pai, vai ser pelo sistema. Vai ser aquele que teve a coragem de fazer o que precisava ser feito. Para mostrar, é Uhum. possível. Só que você reforça na ancestralidade toda a incompetência. De qualquer maneira, eles estão ansiosos, ansiando, pedindo por essa, porque eles fizeram tudo que eles puderam pela gente. Eles guerrearam nas guerras e porque eles mataram, nós estamos aqui. Exato. Porque se eles tivessem morrido, a gente não tava. Então eles guerrearam, então é muito fácil a gente falar que hoje a gente quer ser feliz. Uhum. Porque alguém guerreou para hoje eu estar viva, porque alguém manipulou para hoje eu estar viva, porque alguém articulou para não morrer para hoje eu estar viva. E ela está fazendo o papel dela. Então é isso que eu quero dizer, é honrar de fato, entender que a maneira dela, ela fez e viveu e veio das estruturas que foi possível, porque eles vieram fugindo das guerras, né? Eles deixaram, os nossos bisavós, tataravós deixaram, não tinha internet na época, não sei se a gente está sabendo, nem telefone, mal, tinha correio, né? Que levasse, então assim, se separaram dos seus familiares e nunca mais os ver, nunca mais, né? Então, se a gente olhar para alguns, ou vieram trazidos, presos em navios, sem nunca mais encontrar os seus familiares, os seus avós, os seus pais. Então, assim, a maneira deles, eles nos trouxeram para essa boa condição. De uma maneira horrível. Mas foi por conta de tudo isso que eles toparam espiritualmente, apesar de não ter topado fisicamente muitas vezes, né? Eles não foi de comum acordo, eles espiritualmente toparam vir para o Brasil, a cada um a sua maneira. Então a gente tem aí quem veio como escravo, tem aí quem veio porque fugiu das guerras, enfim, por qualquer razão, tem aí os indígenas que fizeram as suas lutas. Então é não discriminando, é honrando cada uma dessas forças que nos trouxeram para cá, num lugar onde o que a gente planta dá, onde as pessoas podem conviver em harmonia com todas as religiões, todas as espiritualidades, todas as crenças, todas as orientações sexuais, todas as raças. Juntos a gente pode, a gente tem condição, onde a gente pode viver. Tem um monte de problema, tem, mas somos nós que vamos ajustar essas coisas. Uhum. Nós, porque os manipuladores estão lá no poder, a maneira deles. Então, como é que nós vamos fazer diferente? Né? Respeitando, vivendo, vivendo, a gente pode viver, a gente pode entrar numa sala onde tem um evangélico, um candomblé, um banda, um espiritualista, um física quântica, um budista, um ateu, e a gente pode trocar e conviver e ter tanto um kardecista, e a gente pode trocar e a gente vive as nossas, sem querer impor o que é melhor. Ah, tem gente que quer impor? Tem, mas a gente está falando de outra coisa. Né? Uhum. Então eu acho que eles fizeram isso por nós, para que a gente possa viver isso hoje. Numa terra que o que planta dá, tá passando fome. Gente, pensa bem. Eu não estou dizendo alguns lugares do sertão que, né, que de fato não tem o investimento necessário, porque se tivesse, tinha. Mas ok, aqui tem praça. Se a gente plantar batata, nasce. Terreno balde, planta batata, cebola, nasce. Então, quer dizer, é só um jeito da gente zoiar com o zóio bom e encontrar os caminhos. Né? E eles, a gente só tá aqui porque eles fizeram isso pela gente. Então, eles também anseiam por uma vida mais leve, que eles só souberam fazer assim, foi necessário ser assim. Para a gente poder viver esse fluxo, esse flow, essa espiritualidade, esse hype, para a gente poder viver o amor, para a gente poder viver a felicidade, que são os estágios evolutivos da própria humanidade. Aí eu consigo honrar, aí eu consigo entender a espiritualidade, eu consigo entender o quanto essa felicidade, ela é nossa obrigação. Para Obrigada. que a gente possa honrar, para que a gente possa honrar todas essas dificuldades, mas entender que eles são os seres da nova era, são os que estão despertando, né? E a gente só pode
reconhecer aquilo que a gente conhece. Então, não dá para pedir para alguém de lá de trás, nosso ancestral, pai, ou que não conhece, reconhecer algo que ele não conhece. Então, espiritualmente falando, níveis de consciência, a gente reconhece porque conhece. Uhum. Se eles não conhecem, porque dentro de um grau evolutivo ainda não chegou, porque eles são inferiores, não, porque nós possivelmente sejamos mais velhos, Sim. mais Eu antigos fico, e passamos já por isso. eu fico ouvindo que eu deveria trabalhar no lugar de ficar ouvindo e estudando esse monte de besteira. E aí eu É falo, meu exatamente, a Deus, gente precisa pôr em eu prática. trabalho ouvindo isso. Assim, né? Tipo, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. É isso, entendeu? E aí a gente vive, e aí a gente transforma, e aí a É. gente é mais velho, muitos são mais velhos, já passaram por isso, então Uhum. já conseguiram transpor, seja daqui da Terra, sejam de outras orbes, e mais assim, pedir pro bisavô falar de outras orbes, a gente tá querendo É. demais, né? A gente tá pedindo demais, entende o que eu quero dizer? Então, assim, não dá Sim. para reconhecer o que eu não conheço. Então, pedir pro pai, ou pra mãe, ou pro bisavô, reconhecer algumas coisas. Mas você não entende? Não. Mas você não está vendo? Não. Me mostra, porque eu não estou vendo. Como é que você vai mostrar? Esfregar na cara? Não ser. É. Eu é o que eu tenho feito, assim, só agora esse momento de voltar, assim, a ter que estar mais presente fisicamente é que tá pegando, assim, Então, porque mas com essa equilibra consciência, com essa consciência que demais. eu trouxe agora, veja como muda Aham, a sua função em tudo isso. Não é o aham. destruir na discussão. Esquece, ela não vai Sim, ver. Ela não, ninguém aham. pode reconhecer o que não conhece. Então, é o que é. E viva a sua felicidade, isso vai gerar conflito porque vai gerar dor. E ela vai tentar não sentir dor, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer. Dor, tecnicamente, é a morte, é a ausência da vida. É a Uhum. morte. Então, ninguém quer morrer. Não vai morrer, entendeu? Mas entende o que eu quero dizer? A dor, Sim. tecnicamente, é um ataque, esse ataque machuca, morre. Né? Isso é um instinto. Então, vai gerar esse conflito. Então, entendendo que é a destruição da dor. Só que ela não Uhum. entende, porque vai doer. E aí eu acho que o conflito começa você a entender um pouquinho melhor cada ataque que ela faz a você. Nossa. É para se manter viva. Mas reconheça essa mãe que habita dentro de você. Porque em cada Uhum. uma das suas células tem a sua mãe, a sua avó, seu Sim. avô, sua bisavó, seu pai. Eles vão continuar aí, vivos. Sim. E a Só gente é que tão parecido em várias coisas. É são. muito engraçado o quanto é tão diferente e tão parecido. Assim, é um paradoxo Sim, esquisito exatamente. demais. Né? Então, perceba, reconheça, ame esse pedacinho dela, até os que são difíceis. Caraca, difícil, mas eu faço parte disso. Então, é o honrar, o amar, sem se subjugar, sem ficar naquela amém, 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 tá tudo Uhum. bem, eu vou honrar as besteiras que você fez. Desculpa, honrar as meleca eu não vou honrar, não. Eu honro a vida. Eu honro, mas É. assim, algumas coisas eu pretendo fazer com um nível de consciência que eu tenho hoje. Sim. Eu tenho É dito isso. ultimamente nessas convivências, acho que exatamente isso. Assim, falo, bom, se é isso que você tem para me dar agora, isso não me faz bem. E se é só isso que você tem para me dar, eu não quero. Em qualquer outro momento, né? Aí ficamos sem falar, é aquela merda. Mas você vai ter que aprender a lidar com isso sem se ofender tanto. É, eu Ela acho não que tem. Ela é, não tem. Ela está tentando se manter viva em você. sim, E você é está dizendo para exatamente. ela, eu não quero isso em mim. Tá doendo, ela tá morrendo, entendeu? Sim. Espiritualmente, energeticamente falando, é isso que ela sente. Aham, Então olha para isso, cada vez que vê um ataque, você fala, cara, ela só está tentando sobreviver dentro de mim. E exato. aí você acolhe isso, entende? Uhum, Ama isso. E aí a uhum. coisa vai se transformando. Quando você estiver sendo feliz, seja feliz por ela também. É, Seja feliz dentro de você, ó. Tô sendo feliz por nós. Experimenta isso, é novo. Veja se você uhum. gosta.
Entende? É uma conversa interna, coisa de maluco, mas você entendeu, tá bom? É muito Obrigada. mais espiritual do que parece. Tá bom, Bruna? Tá bom, agradecida. Beijo. Beijo, Beijo. beijo. Na mãe, mãe de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Até.